Depois de eu ter revelado aqui no canal as 5 maiores mentiras contadas sobre Pombogira, hoje eu venho falar das 5 maiores mentiras contadas sobre Exu. Prepare-se porque o vídeo de hoje está muito especial. Sou Alan Barbieri, sacerdote do Templo Escola Casa de Lei. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Manda para os irmãos de fé, para os amigos, nos grupos do WhatsApp, Facebook. A gente só consegue de fato quebrar o preconceito quando a gente leva boa informação e constrói as inverdades para o máximo de gente possível. E o meu papel aqui nesse momento e esse vídeo traz essa mensagem de desconstrução destas tantas inverdades que existem em torno de Exu. Existem muitas. Hoje eu vou falar das 5 maiores mentiras contadas sobre Exu. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir sobre isso. Vale lembrar que muito do que eu vou falar eu estou extraindo no meu livro Exu, Fundamentos, Firmezas e Oferendas. Meu novo livro pela editora Mariuô. Na descrição do vídeo tem um link para você que ainda não tem o seu exemplar. Livro único, falando exclusivamente sobre Exu. Tudo que você busca saber sobre Exu você encontra nesse livro. Pois bem, então vamos lá. Quais são as 5 maiores mentiras sobre Exu? A primeira é: Exu é o diabo. Alan, mas eu sei que o Exu não é o diabo. Eu sei que você sabe, você que é um umbandista, irmão de fé, você já sabe disso. Mas é interessante que mesmo dentro do meio religioso umbandista e principalmente fora dele, está muito impregnado essa ideia ainda de que Exu está relacionado com forças trevosas, de que Exu compactua com esse universo sombrio, de que ele está ali. Ele pode não ser o diabo, porque o diabo é um personagem criado da Igreja Católica, tudo bem, mas que o Exu, para algumas pessoas, tem uma ligação com o capiroto lá embaixo, ele tem. Então, na cabeça de algumas pessoas, ainda que o Exu não seja o diabo, ele tem uma ligação com as coisas ruins. Então, eu venho aqui dizer que Exu não é o diabo e que Exu não tem nenhuma ligação com forças trevosas. Todo esse equívoco e essa inverdade foi criada num passado e reforçado até os tempos atuais. Lá atrás, na época do sincretismo religioso, ainda na diáspora africana, no momento em que os africanos eram traficados para o Brasil, lá atrás houve já essa distorção da divindade Exu do povo Nagô-Iorubá. Quando o Exu chega junto com o seu povo, o povo Nagô, a divindade já vem associada ao diabo. Ou seja, a realidade que muitas vezes algumas pessoas carregam de que Exu é o diabo ou tem uma relação com ele, nada mais é do que uma visão deturpada do povo europeu e preconceituosa da Igreja Católica. Exu não é e nunca foi e nunca teve nenhuma relação com essa figura diabólica, até porque Exu enquanto essência divina, Exu enquanto força primordial, e nem estamos falando aqui só das entidades, mas Exu enquanto essência, enquanto força, enquanto orixá, enquanto divindade, Exu existe muito antes do cristianismo. Exu existe muito antes do diabo existir, teoricamente. Tá? Então, aqui a gente já afirma que Exu não é o diabo e não tem nenhuma relação com ele, muito menos com forças trevosas. Segunda inverdade ou mentira mais contada aí sobre Exu. Exu pode se virar contra o médium, pode se tornar um inimigo dele caso não seja agradado corretamente ou caso o médium cometa ali alguns enganos. Nenhuma das entidades de Umbanda que nos acompanha irá se virar contra nós, se tornar um inimigo. É importante que você saiba que os espíritos que estão ao seu lado, todos eles, sem exceção, eles vêm para te conduzir, para te levar para a sua melhor versão, para a melhor experiência da tua vida, para a sua evolução e o seu crescimento, e não para, no meio do caminho, se virar contra você. A espiritualidade que nos guarda, que nos conduz e nos ampara, aquela que está do nosso lado, ela é nossa aliada e não nossa inimiga. Então Exu, bem como qualquer outro guia espiritual, ele está ao seu lado para te ajudar a crescer. Se você cometer enganos, se você se desviar do caminho, se você errar com o próprio Exu, o que vai acontecer é o Exu não poder mais te ajudar, por incompatibilidade.
mas não que essa entidade vai se virar contra você e passar a destruir a tua vida e te cobrar desta forma, destruindo a sua vida. A espiritualidade só existe do nosso lado para nos proporcionar o melhor da vida. Ou ela nos proporciona o melhor, ou simplesmente nada acontece. Não existe guias de Umbanda que atrapalham a vida das pessoas. Exu não pode ser firmado dentro de casa. Eu ainda complemento com algumas outras afirmações que costumam dizer que Exu não pode ser oferendado, ou ainda que também não pode se cantar pontos de Exu dentro de casa. Esse é um grande equívoco. É respeitável quem pense dessa forma, porque talvez acredite nisso baseado em uma série de outras crenças. Porque talvez pense que Exu faz o mal, porque se eu penso que Exu é negativo, que Exu faz o mal, eu não quero Exu dentro da minha casa. E aí vai uma série de outras coisas mais junto dessas ideias que algumas pessoas afirmam. Que Exu não pode estar dentro da casa da pessoa. Uma coisa que a gente precisa entender é que assim, antigamente, no passado, era muito mais fácil você cultuar Exu em local externo. Em você assentar Exu no quintal ou na porta dos barracões, das casas de axé, dos terreiros. Porque a maior parte dos terreiros eram em áreas rurais, ou em comunidades, ou em regiões onde se tinha menos estruturas físicas, eram menos urbanizadas. Com o tempo, com a crescente da própria religião e a urbanização da Umbanda, é natural que a própria entidade e a divindade tenha que se adaptar às novas condições que o ser humano precisa para cultuá-la. Então, qual que é a condição hoje atual? Hoje, a gente vê cada vez mais os terreiros de Umbanda presentes em locais urbanos, sobre lojas, em prédios comerciais, em grandes galpões, no fundo de casa. Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas que são umbandistas, adeptos dessa religião, morando em apartamento, morando em residências, muitas vezes compartilhando de um quintal com muitas outras casas. É uma realidade do brasileiro. Então, quer dizer, hoje não tem-se tanto aquele espaço externo para se enterrar o assentamento de Exu. Não se tem tanto aquela área externa para se fazer o culto a Exu sem um telhado, sem paredes. Infelizmente, ou felizmente, com o progresso da religião e a urbanização dela, aconteceu de ter que haver uma adaptação nesse processo. E é óbvio, Exu sendo o senhor da adaptação, do movimento, da mudança, a energia que mais estaria adaptada a esse crescimento que houve, a essa transição que houve. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que não há nenhuma razão para se preocupar em firmar Exu em um local fechado, dentro de casa, dentro do terreiro, em um espaço que não tem uma área aberta. Não existe nenhum problema você firmar Exu na sua cozinha, na sua sala, na sua varanda. Uma coisa que é recomendado, e é o que eu falo inclusive no meu livro Exu, é que a energia de Exu é muito mais bem aproveitada quando ela está em contato com o tempo. Quando ela não tem delimitações físicas, ou seja, você tem o melhor aproveitamento da energia quando ela está do lado de fora. Não significa que ela do lado de dentro causará algum problema. Ela pode ser menos aproveitada como seria do lado de fora. Uma pessoa que tem quintal, a gente vai recomendar, faça no quintal. Por quê? Porque a energia de Exu vai se multiplicar. Porque a energia de Exu é o externo, é o entorno, é o que está do lado de fora. Se tem um melhor aproveitamento dessa energia, porque ela é expansiva por si só. Na impossibilidade de colocar do lado de fora, a gente recomenda o quê? Colocar próximo da entrada e saída da casa, ou na varanda, enfim, para ter acesso ao fluxo de pessoas. A energia de Exu também precisa de movimento. Ela não pode estar num lugar escondida, parada. Ela precisa estar onde as pessoas passam, onde as pessoas transitam. Porque a energia das pessoas também alimenta e retroalimenta aquela firmeza ou aquele assentamento. Então, próximo da entrada e saída da casa é sempre o melhor ponto. Mas pode ser sim, do lado de dentro ou do lado de fora. Bom, quarta inverdade ou mentira contada aí sobre Exu Exu é casado com Pombagira. Nossa, essa é a mais clássica, talvez, que eu ouço com muita frequência indiretamente. E é uma coisa que a gente ouve das pessoas mais novas dentro da religião. Muitas vezes você ouve um ponto cantado que diz assim: Dama da noite é mulher de Tiriri. Ou aí você ouve Maria Mulambo é casada com Exu Caveira. E aí vai para os casais que são formados através dos pontos cantados. Na cabeça de algumas pessoas, o Exu tem um relacionamento afetivo amoroso com a Pombagira, fazendo com que todo médium que tem o Exu X
teoricamente, tem ao seu lado a pombagira Y. E a mesma coisa, da médium que tem a pombagira Y, tem ao seu lado o par Exu X, porque eles são casados. Tá? Então, não existe um relacionamento afetivo amoroso entre Exu e pombagira necessariamente. Não quer dizer que não possa existir, né, um contato entre eles, até porque são seres humanos desencarnados e que podem sim se amarem do outro lado e que podem sim terem uma vida do outro lado. Essa é uma outra questão. Agora, a questão é, não se baseie nesse universo de historinhas, de contos, de lendas, de pontos cantados para definir muitas vezes o seu enredo espiritual. Ah, eu trabalho então com a Dama da Noite e eu tenho o seu Tiriri me protegendo. Ou eu trabalho com o seu Tiriri, então tem a Dama da Noite do lado dele. Tá? Cuidado com essa história. As entidades não são um parzinho amoroso. Assim como o Exu Mirim não é fruto desse relacionamento. Tá? É tudo uma questão de egrégora espiritual, que está unido por uma causa, todo por um movimento espiritual que está acima da sua compreensão. Quinta e última. Exu não pode ser guia de frente ou chefe de coroa de um médium. Esse é um grande equívoco, uma grande mentira e talvez até um grande preconceito que existe em cima de Exu. Primeiro, Exu é uma entidade como todas as outras, que está ali por merecimento, que está ali porque pode estar. Cumpre o papel junto aos outros guias na espiritualidade, porque ele já é evoluído o suficiente para cumprir esse papel. Muitas pessoas justificam comportamentos nocivos de alguns consulentes ou de alguns médiuns como a presença de Exus ou pombagiras de frente com aquela pessoa. Dizem assim, aquela moça que está tendo atitudes descontroladas, emocionais, ou que está namorando todo mundo, ou que não está sabendo lidar com os relacionamentos, é porque a pombagira está de frente e está atrapalhando isso. Aí algumas pessoas vão além e até dizem, vamos amarrar essa pombagira. Isso não existe. Mesma coisa, o rapaz que está traindo a sua companheira ou seu companheiro, ou ele está agredindo as pessoas, ou ele está muito nervoso, ou ele está muito isso ou muito aquilo, é culpa do Exu que está de frente. Então vamos afastar esse Exu que está de frente. Enfim, as pessoas justificando que a entidade que está de frente está definindo o comportamento daquela pessoa. Isso é tão equivocado, mas é tão equivocado, que basta você imaginar uma pessoa que tem um preto velho de frente e você realmente observar se essa pessoa é caridosa a ponto de se comparar a um preto velho. É simples, veja se uma pessoa que tem um caboclo de frente, um chefe de coroa, se essa pessoa é honesta e determinada como é um caboclo. 100% na sua vida. Não existe, a entidade que está ali junto do médium não define o caráter desse médium. Ainda que o Exu fosse um desvirtuado, ainda que o Exu fosse um espírito leviano, ele não seria capaz de definir a personalidade do indivíduo, porque o indivíduo é o que ele é. As escolhas dele definem a vida dele, e não a presença da entidade. Então aqui a gente já desconstrói a quinta e última maior mentira contada sobre Exu, de que Exu não pode ser guia-chefe, chefe de coroa, ou até estar à frente de um terreiro de Umbanda. Eu, como aquele que tem um Exu de frente, meu templo, o Templo Escola Casa de Lei, guiado por um Exu, concluo esse vídeo dizendo que pode. Exu nunca desvirtuou a minha vida, Exu nunca atrapalhou a vida das pessoas à minha volta, muito pelo contrário. Sempre cobrou retidão, disciplina, respeito, ordem, sempre cobrou uma postura de autocorreção, de autoanálise, de autoconhecimento que é fundamental para qualquer pessoa que deseja evoluir e crescer, sendo justo com o outro e consigo mesmo. Então, qualquer coisa que está do seu lado, qualquer entidade, qualquer força que te guie, te conduz, aí, nesse momento, ela só pode te proporcionar crescimentos. Nunca o contrário disso. Pois bem, concluímos esse vídeo. As 5 maiores mentiras contadas sobre Exu. Compartilha com alguém que você conhece. Manda no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Se inscreva no canal, clique em gostei e ative as notificações. Clica no sininho para receber em primeira mão todas as novas publicações. Muito obrigado a você, Solon Barbieri, e até o nosso próximo estudo. Axé!